seja, que nem roubaram o celular nesse lugar que eu trabalhei. E eu acho que foi alguém de fora, porque a porta fica aberta, a porta da cozinha onde guarda as coisas, e a guria também deixou no armário com a porta aberta. Daí, porque, não sei, ou se foi alguém do local que roubou, a pessoa nunca vai descobrir porque já tinha me sujado toda, então provavelmente eu tinha levado a culpa, ou vou levar a culpa, ou sei lá, alguma coisa aconteceu para que eles fizessem aquilo, entende? Mas eu tinha meu celular, não era um celular caro, dela também não era um celular caro, mas sei lá, eu sei que alguma coisa eles fazem pra infernizar a minha vida, e alguma coisa eles fizeram lá, tanto que eu não passei na experiência. Mas Deus é poderoso, sabe de todas as coisas, e Ele é tão bom que eu passei na prova da polícia, né? Por que, que eu vou fazer alguma coisa pra me prejudicar? Já chega todas as coisas que eles me prejudicaram, que eles me prejudicam. Eu acho que eu não me atrevo, mesmo que eu fizesse mal, se eu fizesse mal, eles não iam estar me infernizando dessa forma. Eles me infernizaram a vida toda porque eu não sou pagã. Se eu fosse pagã, se eu bebesse, se eu fumasse maconha, se eu vendesse droga, se eu roubasse, eles não iam estar me infernizando. Eles fazem isso porque eu não sou pagã, eu não faço esse tipo de coisa. Eles querem que as pessoas sejam más. Tanto que depois da internação, eles querem me forçar a tomar os remédios. E esses remédios me deixam muito mal. Além de piorar, porque daí eu não tenho visão, destrói a minha mente, daí eu não tenho visão. Isso também faz com que me amaldiçoem, né? Então, eu espero que as pessoas sejam amaldiçoadas e não abençoadas. E daí 2019, passou 2019, daí passou 2020, eles me infernizando, eu tive que ficar trancada depois disso, eu tive que ficar trancada dentro de casa, porque se eu saísse na rua, os vizinhos, que eram parentes da Vanderleia, diziam que eu tava saindo, que eu ia atacar eles, eles começaram a fazer uma confusão na frente da minha casa, eu não podia colocar os pés nem pra lavar roupa no pátio, porque eles saíram fazendo confusão como se eu tivesse, ninguém filmava nada. Só fazia confusão ali e saía espalhando pra todo mundo como se eu estivesse atacando as pessoas. Daí eu sei que meus pais compraram isso, e no início de 2021 eles me internaram. Eu fiquei lá 40 dias, eu acho, nossa. Mas eu sempre orando. Eu não conseguia orar lá dentro, eu orava lá fora, eu orava pelas meninas de lá de dentro. Eles sabiam que eu era alguém que não tinha demônio. Embora eles vieram aqui me colocar espírito ruim em mim, para que eu possa. Porque assim, a pessoa só entra nesses lugares se ela tiver um espírito ruim. Se ela não tiver espírito ruim, ela não vai. Daí eles vieram me amaldiçoar para que eu fosse. Daí eu acabei entrando, por causa dos remédios, né? Eles dão a injeção. Ou entra só se tiver injeção. Daí eles colocam aquela injeção, eles te amaldiçoam, daí tu entra nesses lugares. Daí depois eu saí, daí vim pra casa, engordei um monte por causa dos remédios. Daí fui trabalhar com a minha madrinha me tratou super mal, também vi ela falando que mexia nas coisas dos outros. Eu não gostei disso, gravei ela dizendo que pra mim ela disse que ela nunca falou isso, que eu tava doida, que era coisa da minha cabeça. Ou seja, eles só falam por trás, né? Eles mentem, né? Só que uma vez, quando antes dessa confusão do coisa, no dia que a minha madrinha pagou, foi a minha madrinha de crisma que pagou a prova da polícia pra mim. Até ela pagou meio-dia e à tarde aconteceu alguma coisa que a guria que trabalhava com ela colocou a polícia atrás de mim. Foi onde eu saí, fui fazer um xerox ali na papelaria e eles fizeram um rodopio assim, não sabia de nada acontecer. Daí eu voltei pra lá, peguei a bicicleta e fui embora. Quando eu vim embora, tava os vizinhos aqui, o René, que é primo do delegado demônio que coloca a gente no inferno, tava me seguindo, o Cristiano também, que trabalha esse trabalho lá no Templo Satânico, tava me seguindo. Daí eu não sabia que eu cheguei aqui na frente e não entrei porque eu fiquei com medo. Eu disse assim, ó, alguma coisa eles estão armando. Daí voltei pra casa, voltei lá porque eu tava sem internet aqui, eu não tinha internet aqui. Voltei lá pra loja, tava minha madrinha, fui falar com a minha madrinha. Daí eu sei que ela falou assim, ó, ela chamou a Carla não veio, que é a menina que trabalha com ela. E ela ia me falar alguma coisa, mas ela não falou. Então eu tenho certeza que foi alguma coisa que eles armaram lá pra me prender, que a irmã dela é da igreja adventista, mas ela é uma pessoa que faz pacto com o diabo, tem negócio com essas pessoas, com esses policiais do 666. Daí, daí eu sei que eu nunca mais estive lá. E daí, depois que eu saí da internação, porque foi ela que me ajudou o pai no telefone e tudo mais, e pra me buscar, daí eu fui com ela, daí eu fui lá, daí fui trabalhar lá com ela. Só que ela fez a minha vida um inferno lá. Ela também não é de Deus, ela não é batizada, embora a irmã dela fosse, é um diabo pior que ela. E eu sei que depois eu fiz entrevista num lugar, daí no outro dia eles disseram pra mim não ir, que eu ia fazer teste, não fui. Daí depois eu fui trabalhar nesse mercado que aconteceu isso, nesse trabalho, né, que roubaram o celular da guria e eles começaram a me vigiar, ou seja, todo lugar, isso é uma outra coisa que acontece, além do lugar que eles espalham, que tu é perseguido, que onde tu vai, eles fazem todo mundo falar mal,
Eles colocam pessoas pra vigiar também. Eles fazem as pessoas ficarem te vigiando. E é a coisa mais horrível, cara. Eles fazem a gente ter trauma. Tu tá no lugar e todo mundo tá te vigiando. É a coisa mais horrível. Como se eles, tipo, eles são tudo gente do diabo. E ficam vigiando como se a gente fosse fazer algum mal, alguma coisa ruim. E eles querem pegar no flagra. E eles nunca pegam no flagra, porque a pessoa não vai fazer coisa ruim. A pessoa, mesmo que a pessoa fosse fazer coisa ruim, ela não ia fazer porque ela sabe que tá sendo vigiada. Tipo, eles fazem na cara dura, não tipo, isso é só pra infernizar a vida dos outros que eles fazem, sabe? Só que só quem passa disso, isso sabe. Daí, depois que eu saí, agora há pouco tempo, eu tive umas visões. Eu entrei em comunhão com Deus, oração, jejum, oração de madrugada e louvor. E foi onde eu descobri a oração de orar pela libertação da raça humana nas profundezas do inferno. Então, ou seja, eles queriam era levar todo mundo para as profundezas do inferno. Então, por isso nós tínhamos que orar. E eu tive que falar, né? Eu postei nas redes sociais. Daí eu tava sozinha aqui à noite. Meu pai e meu irmão tinham ido pra casa da minha irmã em Tubarão. E de madrugada veio um carro, parou aqui na frente, fez um buzinão. Eu bati foto dele, postei nas redes sociais na hora, porque se alguma coisa acontecesse comigo, eu já tenho prova nas redes sociais, se eu sumisse, né? Daí ele deu a volta aqui no quarteirão aqui. Ele foi lá embaixo e voltou umas 2 ou 3 vezes e deu umas 2 voltas aqui e parou ali na frente. E eu na janela, estática, batendo foto, postando, fazendo, morrendo de medo. Não tem noção do medo que eu senti. E eu, em visão, vi que dentro daquele carro tinha um demônio. Daí eu sei que depois ele foi, era 4h20, quase 4h20. Eu sei que depois eu fui de ônibus pra Garopaba e vim num ponto de ônibus escrito 4h20. Então aquilo era manipulação. 4h20 é algum horário deles, alguma coisa que eles fazem. Eu sei que 3 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu acho que 4h20 é quando eles sequestram as pessoas e levam pro inferno, né? Pro templo satânico, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Porque eles fazem sacrifício. Ah, das minhas visões. Por que eu falo isso? Por conta das minhas visões. Ninguém me falou. Tem as minhas visões. Eu sei que eu vi a respeito desse lugar. Uma vez, uma menina que morava aqui perto, ela era do IBGE, e foi lá em cima, ela disse que tinha uns homens com armas, com cachorro e tudo mais, um lugar grande, fechado. Daí depois saiu falando que era um templo, que era um templo de uma religião estranha. Isso quando eu era mais nova, era adolescente, pré-adolescente. Daí eu fui lá e me toquei que nesse templo da religião estranha, era a religião do satanismo, era um templo satânico. Porque imagina, umas pessoas que têm cachorros que saem correndo atrás dos outros, que brincam com os outros, né, pra não chegar perto, que tem armas e tudo mais. Que templo é esse? De Deus não é, né? Só pode ser do inferno mesmo. Daí depois que eu tive as visões de pessoas trancadas no subterrâneo, eu descobri, e depois eu vi o podcast do Daniel Mastral, que fala dos bunkers que tem aqui no Brasil. Daí eu pude ver que dentro desse morro é o inferno. E que acontece tudo isso. Que acontece o inferno. E daí, aqui tem o número 6 no morro, que é uma mata fechada com uma mata aberta no número 6, número 6. Daí eu vi nesse número 6 a uma de crianças subindo. E vi 4 histórias. Uma história de um policial que tentaram matar ele, mas não conseguiram. Eu acho que ele deve estar trancado lá. Ou era alguém, eram os perigos que ia acontecer, que tava ao redor, que estavam aparecendo pra mim. Deus estava mostrando os perigos. Então, ou seja, era um policial que ia ser preso, porque tinha um policial lá. Daí tinha depois um rapaz foi caminhar com uma moça, ele trancou a moça lá dentro, e depois botaram pra fora e mataram a moça. E daí tava o corpo dela lá ainda. E daí depois apareceu uma criança, uma menina, que apareceu queimada, eu tinha visto ela, eu vi em visão um lugar ermo, de concreto, e muitas crianças pegando fogo, colocaram fogo nas crianças. E, e elas ficavam amedrontadas, elas nem conseguiam chorar do choque, elas ficavam em choque. Depois eu vi esse Daniel Mastral falando que eles tomam sangue de crianças em choque, com medo, muito medo, porque para eles ficarem novos, para eles não envelhecerem, para ver o tamanho da crueldade deles. Daí depois eu vi essa menina sendo estuprada ali no número 6. Daí eu vi que tinha uma bolsinha, apareceu na visão uma bolsinha dela que ela deixou ali. E depois eu vi um menino ser estuprado dentro desse lugar. E foi a coisa mais terrível, assim, ó. Eu vi muita coisa, as pessoas queimaram, mas ver um menino sendo estuprado foi, assim, muito horrível. Muito horrível.
é uma criança, sabe? Um menino, acontecer aquilo com um demônio, era um demônio. Eles são calvos, todos que apareceram pra mim, eles são calvos aqui e cabeludos aqui. Então toda vez que eu vejo alguém calvo, eu já fico pensando, será que esse demônio? Deus é poderoso. Daí, daí foi essas visões terríveis assim que eu vi. E depois eu vi as almas subindo. E almas de criança. E elas falavam obrigada. Elas falavam obrigada, eu vi um thank you. E por isso eu acho que eles sequestram crianças e judiam bastante delas dentro desse templo. E depois eles levam pra esse número 6 e estupram elas ali, matam elas ali. Isso foi a visão que eu tive. Então, eu sei que ninguém vai ficar à noite lá pra ver se é verdade ou não. E eu espero que não vão, porque é muito perigoso. Eu tenho certeza disso. E esses perigos dessas histórias que aconteceram pra mim, eu acho que o menino é o meu irmão. Que depois ele sumiu, levaram ele pra lá. Eu vi, daí em oração, eu sei que eu tive que orar, tinha que orar por ele. Não sabia, não entendia porquê, mas eu tava vendo ele numa maca e alguém chicoteando. Eu vi esse satanista chicoteando a cabeça dele, parece que tava abrindo a cabeça dele com um chicote. E a alma do meu irmão estava perto de mim quando eu estava orando e dizia que ele era bom e ele que estava salvando ele. Eu vi ele caindo, orando ele no penhasco, subindo um penhasco. E eu e a minha mãe ajudando ele a subir. E, e foi quando ele sumiu, né? Daí eu orava, daí eu fiz uma saragaça aqui pra eles, pro meu pai trazer meu irmão. E eles tinham pego a casa dele. Eles tinham pego a casa dele, ele não ficava mais na casa dele. Daí tinha um cara do satanismo que eu andava aqui na frente e ficava espiando pra ver se tinha alguém ali. Daí eu acho que meu irmão veio tarde da noite e ficou na casa e eles levaram ele. Eu sei que ele chegou e esconderam, eu não vi ele chegar. Eu sei que meus pais escondiam ele na cama, a minha mãe colocava um monte de roupa em cima dele pra eu não ver. Depois me internaram, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu sei que ele não corta mais o cabelo dele tá sempre comprido. Então, se tem marcas ali, as minhas visões estavam certas. Eu acredito nas minhas visões que eu estou em comunhão com Deus. E se a gente está em comunhão com Deus, Deus tá com a gente. Deus ajuda a gente. E foi isso que aconteceu. Essas foram as minhas visões. Eu tive muitas mais visões. Eu sei que eu consigo encontrar pessoas. Através das orações, eu consigo encontrar pessoas que somem. E principalmente se elas forem parar no inferno. E eu oro pela libertação das pessoas do inferno. É muito perigoso isso, porque se eu ficar trancada lá dentro, minha alma pode ficar trancada lá dentro, depois eles levam meu corpo. E por isso que eu tenho meio medo. Uma vez eu fui orar, eu tive que ficar o dia todo orando, porque o cara não queria sair de lá. O cara apareceu pra mim, eu tive que orar. E não queria sair. E eu dizia, se tu não sair daí, eu também vou ficar aqui. Depois o meu corpo ia pra lá, porque se a minha alma fica o corpo, eles levam o corpo pra lá. É tudo espiritual, gente. Tudo espiritual. Acreditem na vida espiritual. Daí, no fim, ele saiu. E daí eu pude sair também. E é bem difícil orar pela libertação do inferno. Mas eu sei que Deus quer libertar todos para que eles tenham a chance de se arrepender e serem salvos por Deus. Então, quem tem a sua salvação, guarde a sua salvação. Eu sei que eu estou em perigo por falar, porque é que nem a pessoa que eu falei hoje, ela falou assim, ó, eles são gente perigosa, gente que tem muito dinheiro, gente muito poderosa. Eles vão te prejudicar, tu tá indo pra um caminho que não é esse caminho. Mas assim, ó, eu sei que isso vem de Deus. E se eu não faço, depois pode pesar pra mim. Se eu não falo, a única coisa que eu acho que Deus quer é que eu fale, que nem Jesus Cristo falou no Evangelho. Se eles se calarem, as pedras gritarão. E as pedras gritarão são as pedras que fecham esse inferno. E eles estão lá por trás querendo sair dessas pedras, por isso as pedras gritam. Mas tem pessoas lá atrás dessas pedras, trancadas no inferno. E então, e também eu penso que porque eu já era perseguida, né? Eles já me faziam muito mal, falando mal de mim, eles destruíram a minha honra dentro da polícia militar de Garopaba, onde eu trabalhei. E aquilo me mexeu muito comigo, me deixou muito triste, né? Me afetou bastante. Depois eles foram atrás da minha faculdade, eu ganhei a bolsa de direito e espalharam isso na juiz, que dava aula lá. Inclusive, estou voltando agora para essa faculdade, porque eu cheguei à conclusão que não importa para a faculdade que eu vou, eles não vão odiar mesmo, então eu vou ficar lá que eu tenho mais disciplinas lá.
E então, se eu me calar, eles vão continuar me perseguindo. Que antes eu não falava, eles já me perseguiam, já tinham destruído a minha vida. Se eu me calar ou falar, eles vão continuar fazendo, me fazendo mal e fazendo mal pra minha família. Então, e também eu posso perder a minha salvação, ter medo de perder a minha salvação por não fazer o que Deus quer. Porque na Bíblia fala que a gente não pode ter medo do diabo, das pessoas, a gente tem que ter medo de Deus. E eu tenho medo, que nem o cara falou hoje, que a gente tem que ter medo de Deus, porque Deus é amor. Não é bem assim, a gente tem que ter medo de Deus, a gente tem que temer a Deus e tem que ter medo de Deus. Se tem alguém que a gente tem que ter medo é de Deus. Diz na Bíblia, não tenho medo de ninguém, tenho medo de Deus. Quietinhas. Então, e daí, né, da última vez que daí do ano passado, quando eu fui internada, eu tinha falado desse líder satanista, né, de Garopaba. E daí meu irmão sumiu, e o meu vizinho, que era o único com quem eu conversava, essas lindas, e me ajudava, ele me dava dinheiro, só que ele dizia que não era pra falar porque, por causa das netas, que são bruxas, né, então elas infernizavam ele se ele me ajudasse, então ele dizia que dava dinheirinho e deixava quieto, porque sabia que eu não tava trabalhando e era pra me ficar quieto, dizia ele, mas ele me ajudava. Daí, o que ele mais me ajudava era conversar comigo. Ele tinha 92 anos e ele conversava comigo. Ele era como se fosse meu pai. E eu senti muito quando ele morreu. E eu ainda tenho medo de ele não ter morrido, ter manipulado a morte dele, ter levado ele pra lá pro inferno. Mas Deus é poderoso, vai libertar ele se isso aconteceu. Ou se ele não foi, ele tá descansando na glória do Senhor. E daí eu tinha ficado chateada também, porque eu não ia mais lá na casa dele por causa das netas dele que tinham feito maior confusão. Daí eu sei que nesses TCs que fizeram contra mim, eles queriam me levar no hospital de custódia para fazer um exame de insanidade mental. E eu não queria ir. Daí eles mandaram a ambulância vir aqui, daí eu fiquei na casa dele pra não ir, ele me guardou lá. E depois eles me forçaram quando eu tava internada, daí eu tive que ir lá. Daí um monte de preso que vai lá fazer esse exame, e eu não quis fazer. Eu me neguei a fazer o exame, só que meu nome ficou lá, tipo, me amaldiçoaram, sabe? Isso foi uma maldição que eles colocaram meu nome lá numa entrada no presídio. Um lugar horrível, assim, eles me fizeram passar por isso pra me colocar medo. O satanismo, eles prendem a pessoa, né? Prendem no inferno, ou na cadeia, sendo inocente. Eles prendem alguma coisa. Eles me prenderam dentro de casa, isolada de todos, para que ninguém me visse. Enquanto isso, eu estava me sujando. E certo, um monte de gente estava roubando, matando, falando um monte de coisa, e eu estava levando a culpa. E eu trancada dentro de casa, porque se eu saísse, eles acabavam comigo. Daí, agora, da última vez, eu postei nas redes sociais sobre esse líder satanista também. E daí foi quando apareceu. Eu olhei da janela, eu senti, tipo, daí eu peguei essa maldição, eles vieram aqui me amaldiçoar 2 dias, já não dormia nem comia, que eu orava de madrugada. E daí eu acordei com a maldição. Eu sentia que Deus não estava mais comigo, nem o Espírito Santo, e sentia uma coisa muito ruim dentro de mim. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas, assim, toda a minha vida com isso. Daí eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer, comecei a mandar mensagem, a ligar pro pastor que me batizou a primeira vez. Eu fiquei desesperada, dizia pra ele que eu queria me batizar, eu ligava pra ele e ele não me atendia. Daí eu não sabia o que fazer. Eu fui lá, mandei mensagem pro meu primo pra ver se ele me levava em São José pra eu ser batizada por esse pastor de novo. E depois ele disse que não se batiza, mas eu precisava ser batizada. Eu sentia isso, eu sabia que eu tinha que ser batizada, que eu tinha que nascer de novo, porque eu vi na oração de madrugada que eu vi um demônio vestido de branco, calvo, tinha matado a minha alma. Tinha uns arames enfarpado, alguma coisa assim, enrolado na minha alma, enrolada, tava toda enrolada, e depois ele tirou dali e jogou nas masmorras do inferno. Daí eu sei que quando eu saí de manhã, eu, eu saí aqui da porta, eu precisava ir numa igreja. Daí eu saí aqui na porta, eu vi uma sombra preta, eu nunca vi sombra preta na minha vida. Eu vi a sombra preta atrás de mim. Não tive medo. Não tive medo. Mas eu já sabia que era coisa ruim. Daí eu fui lá e disse pro pai, eu tava toda nervosa. Eu nunca fui assim. Eu tava toda nervosa, toda mal, assim, do mal. Entrei dentro do carro, o pai não queria levar, assim, pai, vamos. Disse pra ele, vamos. Fomos atrás de um pastor, mas ainda bem que não foi aquele pastor. Eu sei que eu acabei indo lá numa igreja, na igreja quadrangular, e a moça orou por mim. E eu falava que era assim, primeiro eu entrei na igreja e tava o louvor ligado, eles estavam fazendo faxina na igreja.
E eu sei que eu falei quando pra ela que eu precisava que tirasse quem orasse por mim pra me libertar numa maldição, eu precisava me batizar. Daí eles foram atrás da pastora. Daí eu sei que enquanto eu esperava, eu comecei a chorar. Chorar. Sim, um choro assim, um choro doído, sabe? Um choro doído. E eu senti o Espírito Santo falando, aqui é a tua casa. O Espírito Santo falava, aqui é a tua casa. Daí, enquanto eu tava amaldiçoada, eu via o mato, a escuridão. Eu tinha me amaldiçoado pra ir pro inferno, pra ficar nesse inferno. Nesse lugar ali. Porque como eu sei, se eu sei, eu vou ter que ficar lá pra ninguém, pra dizer que eu fui pra lá e por isso que eu sei, não é por visão, né? Daí, eu acho que tanto que eles colocaram remédio em mim, não sei se eu vou ter mais visão, mas se eu tiver visão, eles vão me enfiar remédio de novo. Se eu descobrir alguma coisa que eles não querem que descubra em visão, eles vão me enfiar remédio de novo. Então, uma hora ou outra, as visões vão acabar. Mas Deus é poderoso. E daí, ela chegou, daí eu sei que tinha tipo um catarro, mas não era catarro, que eu tava colocando pra fora, eu pedi até desculpa porque eu tava fazendo aquilo, parece que eu tava vomitando a maldição, sabe? Foi uma coisa bem terrível, gente, foi bem terrível. 15 de junho, no dia do meu segundo batismo. Daí ela foi lá, orou por mim, e eu dizia pra ela pra que ela orasse, eu dizia o que ela tinha que fazer, mas acho que eu estava me fazendo de doida. Eles nem sabiam que eu já era batizada. Depois que eu me lembrei, eu sei que eu precisava batizar. Daí ela orava, eu dizia que a minha alma, eu tava falando as visões que eu tava vendo. E contei pra ela o que tinha acontecido, que eu vi que eles tinham jogado a minha alma nas masmorras do inferno e tal. Daí, ela orou por mim e eu fui pra água do batismo. Daí fui lá na água dos batismos. Eu achei que na visão era Jesus, mas era o diabo que tinha colocado em mim, que tava perto de mim, né? Que tava jogando a minha alma nas masmorras. Ou seja, eu tava sem alma e a minha alma tava morta no inferno. Então, se a minha alma tá no inferno, enquanto eu tô viva, o meu corpo um dia vai pra lá. Por isso que eles compram a alma das pessoas. Depois que a pessoa vende a alma e faz pacto com o diabo, a alma delas não fica, as almas delas ficam lá no inferno. Daí eles mandam um demônio, um espírito ruim, ficar com a pessoa. A alma dela não fica com a pessoa. Por isso que quem tem um espírito ruim tem que ser liberto num batismo do espírito ruim. Mesmo que já foi batizado, tem que se batizar de novo para se libertar desse espírito ruim, para que a alma dele possa vir e o Espírito Santo possa ficar na alma dele. Então, o corpo da pessoa não pode ficar vazio de alma e de espírito, porque senão o espírito ruim volta. E se ele sai, que na Bíblia fala, e vaga pelos desertos e não encontra ninguém, ele volta e traz mais 7. A alma da pessoa, o corpo da pessoa não pode ficar vazio, o corpo da pessoa tem que ter a alma da pessoa. A alma da pessoa tem que estar no corpo dela. Se a pessoa vende a alma, se a pessoa tem um espírito ruim, a alma dela não tá nele. Depois que o espírito ruim fala, não adianta libertar a pessoa do espírito ruim e a pessoa ficar vazia, que o espírito ruim vai voltar de novo. Tem que trazer a alma dela que tá lá no inferno para ela. Porque também um dia ela pode ir parar no inferno se a alma tá no inferno. Então um dia a alma dela pode parar no inferno. Se a alma dela estiver no inferno, o corpo dela um dia pode ir parar no inferno. Então é assim, quando a pessoa tem um espírito ruim, a alma dela tá no inferno. Se a pessoa tem um demônio, tem um diabo dentro dela, a alma dela tá no inferno. Quando a pessoa, o pastor fala e ora para a libertação do demônio dessa pessoa, tem que buscar a alma dela no inferno. Se ele não consegue buscar, eu não sei, eu sei que para mim, na minha situação que eu tava, eu tive que me batizar. Quando eu me batizei, tava esse diabo perto de mim. E ele dizia que a minha alma estava suja. Mas a água não estava suja. Ele estava mentindo, ele estava manipulando. Tanto que eu falei pro pastor que a água estava suja, mas não, ele estava mentindo. Eu sei que era Jesus ele, mas não era Jesus. Daí eu sei que eu vi a minha alma ressuscitando num batismo, no meu segundo batismo. No meu segundo batismo, a minha alma ressuscitou. Então é assim, se a pessoa tem um demônio, tem um espírito ruim, a alma dela está no inferno. Porque quando a alma dela está no inferno, eles mandam um demônio e um diabo para ficar no corpo da pessoa. Se o pastor ora e pede para sair esse demônio, esse espírito ruim, a alma, o corpo da pessoa vai ficar vazio. A alma não está nele. Então tem que se batizar para que a alma seja ressuscitada, ou para que a alma volte para o corpo da pessoa. Então, eu acho que muitos eles devem matar a alma. Então, muitos que têm pacto com o diabo e vendem a alma deles não está com eles. A alma deles está no inferno. E quem está com eles é um espírito ruim. É um demônio do inferno, é um diabo do inferno. Então, é muito complicado, não é só expulsar demônio, não, mas trazer a alma da pessoa de novo. Eu sei que depois que aconteceu isso, que eu fui batizada, eu voltei para casa e eu comecei a ver tudo. Eu tava totalmente espiritual. Eu via tudo do morro daqui da minha casa, que é longinho, eu conseguia ver tudo. Eu sei que eu senti um perigo pro meu irmão. Daí eu comecei a gritar, a dizer, meu Deus, meu irmão tá correndo perigo, não sei o que, não sei o que. Daí foi pra mim. Daí meu irmão ficou com medo, daí foi pra mim.
Daí, mas eu queria que pegar esse perigo pra mim, porque, não sei, eu sei que eu senti que eu tinha que pegar esse perigo pra mim e não deixar com eles, com meu pai e com meu irmão. Daí eu sei que depois da noite, na boca da noite, eu vi da minha janela uma cabeça, parecia o Bob, meu cachorro, mas não era, meio que riu. Daí, depois eu tava passando mal, eu tava sentindo perigo, eu tava sentindo que era um bicho do mal, um demônio deles. Daí, liguei pro meu tio, sei que meu primo veio, quando meu primo veio eu saí daqui, que eu disse que eu tava passando mal, e realmente eu tava meio que passando mal, porque eu tava sentindo esse perigo. Daí eu entrei dentro do carro, e eu vi assim de relance, assim de lado, as pernas de alguém atrás do carro. Não era meu pai tava entrando dentro do carro, meu irmão também. Meu irmão tava com medo. Daí eu vi o meu primo olhando e tinha um espírito ruim, que é alguém que eles colocam o gene de animais, tava aqui no nosso terreno, na nossa casa, pra nos fazer mal de certo, pra nos assustar, alguma coisa assim. Eu sei que me levaram pra policlínica, me fizeram de doida de novo e machucaram a minha perna, que até hoje dói, faz mais de um mês, com injeção, machucaram meu músculo. Depois, no dia seguinte, queriam me internar, me deram uma injeção com esses remédios ruins, que me fizeram de esquizofrênica por conta das visões. E eu nunca fui esquizofrênica, eu nunca ataquei ninguém, eu nunca fui uma pessoa nervosa, sempre fui uma pessoa muito calma, aliás. E eu sei que eu passei por essa situação, por esse perigo, e depois eles queriam me internar na consulta que foi um dia antes do meu aniversário, e daí eu saí de lá, daí eu postei nas redes sociais tudo o que aconteceu, e foi isso que aconteceu até agora. Eu queria deixar registrado, e já faz mais de uma hora e meia, e eu vou terminar esse vídeo aqui. Obrigada por quem viu, e beijo pra todos que estão vendo, tá? Essa é a minha história, a história de tudo. Desde que eu descobri